para o leonismo, para a humanidade, para as civilizações oriental, ocidental, todas elas. Determinados grupos que nunca ficaram quietos, enquanto não tiveram grande poder, trabalharam e tentaram descobrir a maneira de domínio, não do país A, B ou C, mas de todas as civilizações. E pouco a pouco foram chegando à compreensão de que o que os impedia de ter o poder, de controlar os acontecimentos, de explorar até a última gota de sangue os outros, o que os impedia era uma estrutura natural, escrita, como as letras, que quimicamente são bases orgânicas, bases púricas e bases pirimídicas, formando um léxico de 64 palavras, que sobre nas prateleiras, feitas de ácido desoxirribonucleico, dizem tudo quanto pode ocorrer, seja no corpo, seja numa mente, seja num conjunto de corpos e mentes, que é o que comumente nós chamamos de sociedades, países, culturas e civilizações. E ressalta nisso aí de um modo tremendo a estrutura natural chamada família. A família é natural, eu digo aquela montada numa linguagem especial chamada código genético e escrita com letras que são bases púricas e pirimídicas. Eu me refiro especificamente a isso. Então é uma verdade que você vê no microscópio eletrônico. É uma verdade que você, usando reações químicas, pode demonstrar que ela existe. Jamais houve uma Assembleia Geral dos Abutres, aonde eles votassem se o cheiro de carne em decomposição é atraente ou é repulsivo. Eles nasceram sabendo que o cheiro de carne podre é extremamente atraente. Tão atraente que numa estrada que tem o cadáver de um animal atropelado, muitos urubus se apresentam. Eles são atraídos. Assim como não houve nunca uma Assembleia Geral de Mamíferos que estabelecesse que o cheiro de carne podre é repelente. Vocês todos, ao nascerem, já nasceram preparados e capazes de reconhecerem que ali só tem morte para vocês. O cheiro de carne podre é repelente para nós mamíferos. Se eu me fiz entender, esses padrões de conduta não foram escolhidos por votação, não foram escolhidos por Assembleia Geral. Eles vêm de origem. Há um programador, que você pode chamar de grande arquiteto do universo, Alá, Deus, God, consciência cósmica, com sempre uma grande distância do que é mesmo, mas uns menos alienados, outros mais alienados, outros mais próximos da verdade. Mas há uma coisa que organiza os transarquétipos, que estrutura todo o universo, que reflete dentro de nós, de modo que nós nascemos sabendo que existe a atmosfera. Nós nascemos sabendo que existe a capacidade de átomos de carbono se combinarem com átomos de oxigênio e liberarem energia. Eu falei agora de um modo muito sintético, que no Bhagavad Gita, que no Mahabharata vocês podem encontrar referência. Por uma simples ação, a gente diz tudo. Ao fazê-lo, eu destaco, eu nasci com o nariz, e vocês também. E antes de termos essa forma, quando ainda éramos uma mórula ou uma glástula, nós estávamos já pré-programados na carga genética para termos nariz. Nós nascemos, e já antes de nascer, 9 meses atrás, quando houve a fecundação, nós sabíamos que existia combustão. Nós sabíamos que existia a atmosfera. E nós sabíamos o que fazer com ela. E os bebês que não sabem, morrem. Nós nascemos programados para comer, para dormir, para ter atração sexual, afetiva e tudo mais. Nós nascemos como ninguém, como buscadores de símbolos, para podermos sintetizar toda a complexidade do que é percebido.
e especialmente desenvolvemos o que se chamam os idiomas. Todos nós que estamos aqui lidamos não com a realidade diretamente, mas com símbolos da realidade dentro de nós, com modelos muito incompletos. Não tem uma só pessoa aqui que não creia que está me vendo. E todos estão enganados. O governador aqui vê um Lamartine e não vê essa mão dele. Vocês veem esta mão, mas não veem essa parte do paletó desse suposto Lamartine. Existem várias imagens bem diferentes que vocês unificam dizendo, aquele que está falando agora, Lamartine. Entretanto, basta pensar um pouco, a imagem que está na cabeça de qualquer pessoa que está lá, Maria José, por exemplo, é bem diferente da imagem que Ana está tendo de mim, ou a imagem que eles estão tendo de mim. Todos nós, sem exceção, captamos cópias muito incompletas mesmo, distorcidas da realidade. Um som ouvido, um objeto visto, algo tateado, é simplesmente uma representação dentro de nós. Se eu anestesiar um nervo sensitivo aqui no braço, o que acontecer com sua mão, seu cérebro não vai registrar. Você simplesmente não sabe, não percebe, não sente. Pode-se até amputar sua mão e você não sente. Nós não lidamos com a realidade, lidamos com modelos verbais, conceituais, auditivos, olfativos, etc., incompletos e distorcidos da realidade dentro de nós. Só o cérebro de uma pessoa, qualquer um, João Borba, só o cérebro dele tem mais conexões, mais sinapses entre os neurônios que todos os astros conhecidos até hoje pela astronomia. Um cérebro humano tem muito mais conexões, muito mais sinapses que todo o conjunto de objetos celestes conhecidos, onde que todas as supostas estruturas atômicas e subatômicas podem ser. O nosso cérebro tem potencialmente uma capacidade quase divina, embora infinitamente distante do divino, de perceber genialidades de engenharia da mão, por exemplo, belezas extraordinárias, as maiores belezas que você possa imaginar. Toda a obra de Deus potencialmente estão dentro de nós. E nós podemos, nós os indivíduos, tomarmos uma consciência mais clara ou menos clara disso. A palestra de Margarida ajudou muito mais do que o que eu estou tentando dizer, a compreender que é uma coisa imensa, que transcende profundamente a questão de quem é mais, é o homem ou a mulher, que transcende extraordinariamente a questão de eu tenho ou não tenho direito de matar meu filho se eu estou achando que ele está me incomodando, mas que inclui tudo isso. Ela falou em cisrígia, que é algo que alguns antigos destacavam, especialmente Carlos Gustavo Jung, que contemporâneo meu, quando Carlos Gustavo Jung morreu, eu já era médico. Uma vizinha dele frequentava o JEP, que eu dirigia e dirijo ainda, e até ela morrer, era a vizinha do Dr. Carlos Gustavo Jung. Ele não está tão longe assim. Mas Margarida citou aí Platão e tudo mais. É uma realidade cósmica que existe como que dois polos inextricavelmente ligados, e uma ondulação que vai e vem e passa por esses dois, e um é o Yin e o outro é o Yang, ou um é o Sol e o outro é a Lua, ou um é o dia e o outro é a noite, ou um é o homem, o outro é a mulher, não sendo nem podendo ser uma carreira, uma corrida para apostar quem é mais, quem pode mais, quem vale mais. Está estruturado e escrito nessa carga genética, entre outras coisas, amamentar. Por isso as mulheres têm seios. Está estruturado nisso tudo o carinho, o beijo, a doçura, a verdadeira doçura. A capacidade de compreender. Como Margarida destacou muito bem, mas muito antes dela, até antes de Cristo já se destacava na lenda do Santo Graal, a capacidade de ser um vaso e dentro do qual pode se desenvolver tudo. Isso é bem compreendido no super antigo taoísmo. Eu estou
preocupado com o tempo, mas tenho que dizer alguma coisa. Toda essa realidade, todo esse modelo, permite uma civilização, como foi, infelizmente não está sendo mais, a civilização ocidental cristã. Mas também a muito importante civilização do Japão, a tradicional, e outras civilizações em graus diferentes. Então, para dominar tudo isso, era preciso matar o elemento fundamental de maior resistência a grupos como os grupos marxistas e equivalentes, nazistas, fascistas, a grupos desse tipo dominarem. Isso só era possível pela destruição da família. E só é possível destruir a família destruindo a mulher. Convencendo, como se está convencendo cada vez mais a mulher, de que ela é um homem que foi roubado e que tem o direito de protestar e sair atrás do pênis que lhe arrancaram. Não sou eu que sou tarado nem obsceno, não. É a expressão de Sigmund Freud. Freud chamava isso de inveja do pênis. E desenvolveu toda uma série de ideias meio doidas, mas com alguma coisa de verdadeiro, em torno desse fato. Ele simplificava, de certo modo, mas ficou profundamente enraizado e certos inteligentíssimos homens, nefandos homens, hediondos homens, chefiar movimentos profundos intelectuais de dissolução dessa compreensão, transformando a mulher numa oposição ao homem, em algo que tem que ser libertado, em algo que foi oprimido durante séculos por um negócio vago. Quanto mais vago, mais fácil da gente atacar. Esse negócio esquisito e maluco foi batizado de machismo e ele tem filhos e netos. Um dos bisnetos do machismo é o inexistente homofobismo, a inexistente homofobia. São palavras com conteúdos meio vagos, utilizados para encurralar, para colocar de lado, para afastar as pessoas da compreensão de que o Iraque não tinha uma só arma de destruição maciça. Com essa desculpa, o mundo foi enganado. E um país que tem 24 mil confessadas ogivas atômicas, destrutoras maciças de gente, os Estados Unidos, que já jogaram essas bombas em cima de Nagasaki e Hiroshima, junto com outro país que tem 7 mil armas de destruição maciça confessadas, o Reino Unido, invadissem o Iraque, com essa desculpa, e fosse apreender as terríveis armas de destruição maciça que Saddam Hussein tinha. Não encontraram uma, porque obviamente não existia. Encontraram com certeza canivete, bacamarte, etc. Depois realmente foi um engano. Mas o Iraque foi destruído. O museu que tinha lá, o mais antigo, o Museu da Babilônia, foi acabado. Enfim, terríveis coisas ocorreram. Então é possível levar a humanidade inteira, pelo menos por alguns anos, a acreditar em absurdos, como aquele de que houve um antigo matriarcado, onde as mulheres eram todas donas, e de um modo meio mágico e misterioso, chegaram os homens safados, deram um golpe e implantaram o patriarcalismo. E que é preciso destruir esse patriarcalismo para restituir às mulheres, principalmente, um algo chamado liberdade, que nunca é bem definido. E então, em nome dessa liberdade, se justifica tudo. A mulher tem o direito de não ter estrias nas coxas. Logo, tem o direito de matar uma mulher dentro da barriga dela, que não tem culpa nenhuma, que não tem capacidade nenhuma de defesa, porque essa gravidez pode fazer ela ficar com os peitos caídos. Eu disse peitos caídos de propósito, para destacar bem o que é. Então, essas ideias loucas, em última análise destrutoras da maternidade, da feminilidade e da família, essas ideias loucas, hoje em dia, são impostas de tal maneira que quando alguém diz o que eu estou dizendo, se diz que está incrementando o ódio. Não está incrementando o ódio alguém que diz que qualquer uma de vocês que eventualmente estivesse grávida tem o direito de, porque não quer ter filho agora, porque não pode dar a ele uma boa educação, tem o direito então de pegar essa criancinha totalmente indefesa, uma menininha, sem ouvi-la, sem dar a ela nenhum direito, nem o direito de espernear, e rebentá-la em uma porção de pedaços,
ela se contorcendo, porque é só observar ecografias e radiografia mesmo, que se faz rapidamente, senão prejudica a criança, que vão matar, aliás, depois, como eles se mexem, chupam o dedo, se movimentam, se encolhem. Pois essas crianças são mortas cruelmente, friamente, jogadas aos pedaços numa bacia, para depois serem vendidos. Há um mercado hoje em dia para cosméticos, principalmente, mas também para transplantes,